de Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Com imensa alegria que nós iremos estudar as lições da CPAD, que tem como tema desse primeiro trimestre as obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Nós iremos estudar a lição de número 1, que tem como tema as obras da carne e o fruto do Espírito, em que o pastor comentarista da lição desse primeiro trimestre é o pastor Osiel Gomes. Vamos iniciar a lição de número 1, as obras da carne e o fruto do Espírito. Sempre é bom os irmãos que acompanham os vídeos acompanhar com a sua Bíblia, não é? Para nós podermos ler as diversas referências que irão ser passadas. Não vão estar também na revista. Vamos ler o textuário. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esse é o textuário da lição, né? Nesse primeiro trimestre nós vamos se deter, né, estudar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, que é uma das cartas paulinas, e no textuário nós lemos aqui que o crente deve andar em espírito e não cumprindo a concupiscência da carne, ou seja, não cumprindo os desejos da carne, as vontades da carne. Porque nós vamos estudar nesta lição que existem obras da carne, existe o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é singular, é um só fruto, dividido em 9 gomos diferentes. E o fruto do Espírito, não é, possui suas qualidades também, que nós vamos estudar nesta lição. Então é importante, como nós vamos entender nesta revista, trabalhando a questão do fruto do Espírito em nossas vidas. É um assunto muito relevante para nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos produzir frutos que agradem a Deus, viver uma vida que agrade ao Senhor, não é? Praticando, não é, a oração, praticando o jejum, praticando a evangelização, praticando a leitura diária da palavra de Deus, praticando todos esses requisitos também irão ajudar para que nós possamos produzir muitos frutos que agradem a Deus. Este é o objetivo desta revista desse primeiro trimestre, que nós possamos ser crentes frutíferos, crentes que, por sua vez, trabalham e ganham almas para o reino de Deus, crentes que trabalham por amor na obra de Deus, e não somente com interesses secundários na obra de Deus. Então Deus procura aqueles que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Por isso que nós possamos, neste primeiro trimestre, ter, por sua vez, o desejo de produzir frutos que agradem a Deus. E quais são esses frutos que agradam a Deus? Nós vamos estudar nessa lição de número 1. Amém? Vamos ler a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gálatas 5, versículo 16 ao 26, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e vejamos uns aos outros. Glórias a Deus. Então, o objetivo geral da lição é mostrar que as obras da carne só podem ser vencidas mediante o Espírito Santo. Os objetivos específicos do tópico 1 diz explicar o que é a carne e o Espírito no contexto bíblico, saber que ou o crente vive de acordo com a carne ou de acordo com o Espírito, e no tópico 3 entender que o verdadeiro cristão é reconhecido pelo seu caráter e suas ações. Glória a Deus, nós somos reconhecidos pelo nosso caráter e por nossas ações.
né? Nós sabemos que Jesus Cristo mesmo falou lá em Mateus, no capítulo 7, a palavra de Deus, os irmãos puderem acompanhar, Mateus 7, versículo de número 16 ao versículo de número 20, a palavra de Deus, se você puder acompanhar, que diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então é pelo caráter, pelas ações que nós fazemos em nossas vidas, é que nós somos conhecidos por Deus como verdadeiros cristãos ou falsos cristãos. Então, meus amados, que nós possamos, nesse primeiro trimestre, valorizar, não é, irmãos, a questão do fruto do Espírito Santo. Porque os falsos profetas, eles são conhecidos pelas suas obras más, pelos seus frutos maus. Já os verdadeiros profetas são conhecidos pelos seus bons frutos, ou seja, pelo seu caráter, pelo seu testemunho de vida. E é isso que nessa lição de número 1 nós vamos estudar. Vamos ler a introdução, que segundo o comentarista Osiel Gomes diz: neste trimestre estudaremos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, trata do assunto mostrando o embate existente entre a carne e o Espírito. Ou seja, há uma guerra travada entre o Espírito e a carne, entre a carne e o Espírito. E esta batalha ela só será vencida se nós andarmos em Espírito. Como nós já lemos no texto áureo, digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nesta luta, nesta guerra que nós travamos entre nosso Espírito e nossa carne, só podemos vencê-las por meio do Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos direcionando. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente quando aceitamos Jesus como Salvador e procuramos viver segundo a sua vontade. Como poderemos vencer esse embate entre a carne e o Espírito? Veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante o autoflagelo. Para vencermos as obras da carne, precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente. Efésios 5,18. Se o crente tiver uma vida controlada pelo Consolador, terá plena condição de resistir à sua natureza pecaminosa. Se permitirmos que o Espírito nos domine e nos guie, vamos então produzir o fruto que nos leva a agir como discípulos de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Então, meus amados, o segredo para que nós possamos vencer a carne é nós vivermos numa vida que agrade a Deus, ou seja, buscar se encher do Espírito Santo diariamente, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura diária da Palavra de Deus, e assim nós vamos nos fortalecendo, nós vamos se enchendo da graça de Deus para nós resistirmos às tentações, resistirmos aos desejos, às concupiscências da carne. Quando nós não vivemos numa vida dedicada à oração, à leitura diária da Palavra, ao jejum, nosso corpo ele vai ficando no domínio do nosso ser. Em vez do Espírito estar no domínio, quem está é o corpo. E assim nós estaremos, por sua vez, desagradando a Deus. Porque aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo